Olá, líderes! Hoje vamos trabalhar a disciplina de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu sou Pedro Thomas, aluno da Universidade Federal do Maranhão. A procrastinação é um desafio que as pessoas enfrentam nas empresas e nas organizações em busca de estratégias eficazes para aumentar sua produtividade. É nessa apresentação que vamos explorar hábitos bons para acabar diminuindo essa ação que é tão desafiadora para os líderes e gestores. E o que é procrastinar? Procrastinar é uma palavra que vem do latim, que vem pro significa à frente e crastinatus significa de amanhã. Então, quando você tem o hábito de procrastinar, está deixando alguma tarefa à frente de amanhã, adiando para um outro momento, para um outro dia, aquilo que era plausível para você fazer no momento, certo? Então, procrastinação se torna o ato de adiar algumas ações para depois, deixar para depois, postergar aquilo que deveria ser feito. Assim sendo, uma das técnicas e hábitos que pode ser desenvolvido para a diminuição dessa procrastinação é a técnica do Pomodoro. É uma técnica de gerenciamento e desenvolvimento de tempo, certo? Dentro das atividades que você vai fazer. Essa técnica ela foi desenvolvida por Francesco Cirillo lá nos anos 80, que é, como eu falei anteriormente, que é a ideia de dividir alguma tarefa, algum trabalho em intervalos curtos, certo? Primeiro, você teria uma necessidade de definir claramente a sua tarefa. Qual tarefa você deseja concluir? Depois, você vai focar de forma intensiva 25 minutos para aquela tarefa. Mesmo que você não termine em 25 minutos, mas você vai focar diretamente 25 minutos só dentro daquela tarefa, tirando as distrações, tudo aquilo que possa vir tirar o seu foco daquela tarefa. Depois desses 25 minutos, você tira 5 minutos para descansar e recarregar as energias, tomar uma água, tomar um café, melhorar o teu pensamento, desenvolver outras ideias. Dentro dessa pausa, você vai repetir todo o ciclo, mais 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos de folga, 25 minutos de descanso. A ideia principal dessa técnica Pomodoro é melhorar sua concentração e produzindo ainda mais esse intervalo com os intervalos de tempo. Você vai ter mais produtividade com essas técnicas. Mas um bom hábito para vencer a procrastinação é você fazer uma lista de tarefas, certo? Você vai planejar, criar uma lista de tarefas onde você realmente vai cumprir as tarefas que estão lá e definir um prazo para cada uma delas. A outra, nessa lista de tarefas, depois que você planejou, você vai priorizar aquelas tarefas que são as mais importantes e urgentes e aquelas que não têm tanta importância assim, mas que acaba combinando com as tarefas importantes. Nesse processo você vai acompanhar como é que está o desenvolver dessas tarefas que estão sendo executadas, de que maneira, até chegar à conclusão. Quando você concluir, comemore essa ação, certo? Porque aí é uma maneira que você está vencendo a procrastinação. Um outro bom hábito para realizar, para vencer a procrastinação, é evitar as distrações.
ter um ambiente onde você consegue trabalhar organizadamente, um ambiente plausível, sem muitos barulhos, sem muitos ruídos, e sem estímulos desnecessários, esse ambiente vai te trazer uma proporção muito alta de você produzir mais e melhor. Uma outra coisa, um outro ponto é a multitarefas. Quando você faz muitas tarefas ao mesmo tempo, você acaba realizando nenhuma. Então isso é muito perigoso para a procrastinação, que é o que a gente viu lá no Pomodoro, na técnica Pomodoro. Por quê? Porque você acaba não focando naquela tarefa mais importante e ela acaba ficando pela metade. Você vai começando outra, fica pela metade. Um outro ponto muito importante que é o mais visível entre as empresas e as organizações é o uso em excesso das redes sociais, dos celulares. Então, uma mensagem que você lê e você já vai dar uma olhadinha na rede social, isso já tira um determinado tempo que vai demorar para você retornar o seu raciocínio e retornar a sua ação dentro da atividade que precisa ser feita. Um outro hábito que é comum para vencer a procrastinação é a visualização e a mentalidade. Então você fixar metas, tendo objetivos claros e visualizando com frequência vai lhe manter motivado a chegar em um determinado ponto. Você visualizar aquele problema que você resolveu e o benefício que você vai ter com isso. Esse problema ainda nem chegou, mas só de você já visualizar já te dá uma real maneira de como você chegar no processo de gerenciamento de seu resultado. O mindset de crescimento, ele te dá um potencial dentro desse pensamento para desenvolver mais oportunidades de aprendizado para vencer esse desafio. Então é esse momento que você cresce como pessoa, cresce como profissional, e isso depende muito da visualização, certo? E uma atitude positiva, que é manter uma perspectiva otimista e focada na solução desses problemas. Mais um hábito é você aceitar que você é vulnerável. Então, o primeiro, dentro da vulnerabilidade, a procrastinação ela é normal. Depende muito de quanto tempo que você procrastina. Como que essa procrastinação atrapalha o seu crescimento. Mas, na verdade, todo mundo procrastina. Não se sinta mal por isso. Abrace a sua imperfeição. Não adianta a gente querer fazer tudo muito bem feito, muito perfeito, porque ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer tudo perfeito. Mesmo quando a gente faz uma coisa muito perfeita, tem sempre alguém que tem um olhar diferente, que está faltando algo. Então, não se cobre por isso. Dentro dessa não cobrança, você tem que focar no seu progresso. Celebre as pequenas vitórias e mantenha um foco no seu progresso a longo prazo. Que aí você, como eu coloquei no slide anterior, é um crescimento individualizado dentro da perspectiva pessoal e também profissional. E dentro disso, viva cada momento. Concentre no agora, no que você está fazendo, no momento presente. Em vez de ficar muito preso no passado, do que já aconteceu, os erros que foram cometidos no passado ou as coisas que ainda vão vir pelo futuro. E uma outra forma de vencer a procrastinação é você fazer sempre uma autorreflexão, entender, identificar onde está essas procrastinações e por que elas acontecem. E sempre se perguntar, será que isso está atrapalhando a minha vida?
em que isso está atrapalhando a minha vida, em que isso está atrapalhando o meu trabalho, que isso está atrapalhando o meu setor, que isso está atrapalhando o meu convívio com as pessoas, o que isso está determinando dentro do aspecto da minha própria reflexão. Então sempre se pergunte-se. E dentro do planejamento, desenvolva estratégias personalizadas, como aquela de fazer uma lista, de listar as coisas mais importantes, elaborar suas metas e sempre esteja fazendo ajustes. Sempre esteja, ninguém é perfeito, como eu falei no slide anterior. Então sempre esteja aberto a aprender, a ajustar a lista, a ajustar as suas ações, a ajustar o seu planejamento. Tudo isso é uma forma de autorreflexão. E uma outra forma é também ter essa responsabilidade. Então, a responsabilidade não é só sua. Então, você tem pessoas que te amam. Então, dentro dessa perspectiva de responsabilidade, compartilhe suas metas e objetivos com pessoas que possam te incentivar, te apoiar e fazer com que você chegue no objetivo mais rapidamente, que você se sinta melhor e que incentive você a chegar no ponto principal, que é vencer as suas metas. Encontre também parceiros que possam compartilhar com você e queira aumentar com você a sua produtividade, que lhe dedica, que exemplos, compartilhe exemplos, que queira aumentar também a sua produtividade. Peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Trabalhar em equipe pode ser muito melhor e motivador para você chegar num sucesso, em um determinado sucesso que você queira alcançar. E por fim, não menos importante, recompense. Celebre suas vitórias. Reconheça cada pequeno progresso que você encontrou e que você ganhou e que você chegou, que você conquistou. Então, é importante fazer esse processo de celebrar as vitórias. Encontre prazer no que você faz. Torne essas tarefas com recompensas mais agradáveis. Nesse sentido, você vai ficar uma pessoa mais feliz. E essas tarefas elas vão ficar menos burocráticas, menos pesadas, menos difíceis. Por quê? Porque você se planejou, se responsabilizou e fez todo o processo de vencer a procrastinação. Então, dentro do que a gente já conversou, faça as pausas, tire intervalos regulares para você descansar e recarregar as energias, recarregar os pensamentos. E o primordial, seja gentil consigo mesmo. Você é o maior amor da sua vida. Então seja gentil. Se você não estiver bem, você não consegue resolver nenhum problema, Não consegue fazer sua lista de prioridades, não consegue dar atenção, não consegue dar atenção às suas empresas, não consegue fazer de modo dinâmico o que tem para ser feito. E assim chegamos ao final, né, desses 8 hábitos para vencer a procrastinação. Espero ter contribuído com o processo de crescimento e desenvolvimento de vocês, né, de alguma forma. E seguimos firmes no projeto, no propósito e nas ações.